Fala galera, tudo bem? Olha eu aqui de novo para mais uma aula para o primeirão e nós vamos continuar a ideia de transformações químicas. Na nossa primeira aula eu falei sobre estados físicos da matéria e eu falei também sobre reações químicas, né? O que acontece quando eu vou chocar um reagente com outro reagente e aí vai formar um ou mais produtos, né? A gente sabe que assim que funciona uma reação química. Mas e nessa aula, o que nós vamos fazer hoje? Bom, primeiramente, você tem que entender que tem duas coisas muito legais na ideia de transformações químicas. Quando eu falo de transformações químicas, eu estou falando de, se liga aqui comigo, de fenômenos. Fenômenos químicos. Olha que legal. Fenômenos químicos. O que são esses fenômenos químicos? São reações químicas, são transformações químicas. Só que aí eu tenho que contextualizar para você entender esse conceito, o que significa isso. E ao mesmo tempo, eu vou colocar do lado direito aqui, né, para mostrar para vocês o que são fenômenos físicos, tá? Então, quando a gente entender a diferença entre fenômenos químicos e fenômenos físicos, a gente entende todo esse conceito aí de transformações químicas. Olha que interessante. E aí a gente vai novamente falar daquela mudança de estado físico, aquela que a gente falou lá na primeira aula. Só que na primeira aula eu falei com vocês o conceito de o que é sólido, o que é líquido e o que é gasoso. Hoje nós vamos falar quais são os nomes dessas mudanças e o que acontece para mudar, né? Porque tem um efeito para isso acontecer, tem um porquê isso acontece. Não adianta eu falar para você assim, o sólido vai para o líquido. Legal, mas tem um porquê o sólido vai para o líquido. Existe um motivo para isso acontecer, tá? E obviamente esse motivo nós vamos ver se vou sair até aqui da frente para vocês verem, se é fenômeno químico ou fenômeno físico. Muito legal, né? Então, para começar, nós vamos falar sobre fenômenos químicos, ou seja, as nossas transformações químicas. Galera, presta muita atenção em mim agora, muita mesmo, tá? Quando eu falo de fenômeno químico, eu tô falando que existe uma reação. Aí você fala, professor, ainda tá muito vago para mim, ainda tá muito abstrato. Beleza. Vamos supor, tá? Que está aqui, ó. Tá aqui na lousa. Dentro dessa caixa, né, obviamente é imaginário, a gente vai imaginar tudo isso. Eu tenho lá duas moléculas. Então, a minha primeira molécula e a minha segunda molécula. Vamos chamar isso aqui de A e vamos chamar isso aqui de B, tá bom? Tá bom. Elas estão no mesmo local, né, no mesmo recipiente. Acontece que depois de um certo tempo, a molécula A vai se chocar com a molécula B. Olha que legal. Então, imagina, a A tá lá, parada, e a B tá lá, parada. Aí, de repente, elas vão falar, vamos andar por aí? Vamos andar por aí, beleza. Aí uma anda para um lado, a outra anda para o outro, de repente elas, se encontram, né? Então, eu vou colocar aqui o sinal de mais entre essas duas moléculas. Quando isso acontecer, elas vão formar uma coisa só. Que bonitinho. Vou até fazer um coração aqui, olha que legal. Que bonitinho, né? A soma de dois reagentes vai formar um produto. Então eu vou colocar aqui para vocês, tá? Essa soma nós vamos chamar, por exemplo, de C, tá? Então nós chamamos esse encontro desse A mais B de C. O que aconteceu aqui na sua ideia? Uma transformação química. Por que uma transformação química? Porque existiu uma mudança do rearranjo dessas partículas. Então, inicialmente, elas estavam separadas. A estava de um lado, B estava do outro lado. Depois de um certo tempo, elas vão se encontrar. Quando elas se encontram, tá? Elas vão formar um produto, tá? Ou mais produtos, não importa. Mas vai acontecer uma transformação. Essa transformação é chamada de fenômeno químico. Olha que interessante essa ideia. Então, quando eu falo de fenômeno químico, existiu uma transformação. Eu saí de alguma coisa e me transformei em outra, tá? E quando eu falo de fenômeno físico, eu não tenho essa transformação. Então, vem para cá aqui agora. Vou colocar também uma caixa, tá? Vou colocar uma caixa aqui, certo? Nessa caixa, eu não vou colocar partículas.
Eu não vou colocar reagentes nem produtos, porque no fenômeno físico a gente não estuda a reação química. Eu já estou falando fenômeno físico. Então, o que é fenômeno físico? No fenômeno físico eu vou estudar a estrutura, como essa caixa é. Então, por exemplo, eu posso falar para vocês o seguinte. Vamos pegar essa caixa e vamos partir ela ao meio. Interessante isso, né? Então eu pego a mesma caixa que eu usei aqui de exemplo no fenômeno químico, coloco no fenômeno físico. Só que ao invés de explicar para vocês um encontro de reagente e isso dá um produto, na verdade eu mostrei para vocês que se eu partir essa caixa ao meio, eu tenho um fenômeno físico. Professor, por que um fenômeno físico? Ainda não entendi. Você tem um fenômeno físico porque essa caixa, ela não deixa de ser caixa. Ela era caixa no início, ela continua sendo a caixa no meio e vai continuar sendo caixa no fim. Início, meio e fim, ela é caixa. Aqui não. Aqui eu tive a transformação do que tem dentro da caixa. Legal? Então, por exemplo, o apodrecimento de frutas. Apodrecimento de frutas é uma reação química. Então imagina, eu coloco dentro de uma caixa um abacaxi e deixo ele lá por muito tempo. Esse abacaxi vai apodrecer. Isso é uma reação química. Agora, se eu pegar essa caixa, essa mesma caixa, tirar o abacaxi dali de dentro e estudar somente a caixa, vou lá e vou partir ela ao meio. Isso é um fenômeno físico. Por quê? Porque ela continua sendo caixa, não teve transformação nenhuma. Beleza? Muito tranquilo isso daqui, tá? Então, quando eu falo dessa ideia de diferença de fenômenos, eu tô falando que a diferença, ela existe através que uma tem reação química e a outra não tem reação química, beleza? Então, por exemplo, nós vamos colocar exemplos agora, tá? Então, eu vou lá para a parte dos fenômenos químicos. Primeiramente, os fenômenos químicos tem vários exemplos, né? Mas eu vou dar um exemplo muito clássico aqui, beleza? Vamos supor que eu tenho aqui uma molécula de ferro, ok? Ferro. Beleza. O ferro, ele é um cara que está na tabela periódica e tem um número aqui em cima, mais 2. Calma, antes que você desespere. O que você está falando, professor? Calma. Por enquanto, a gente não vai falar de número de oxidação. Mas só para você entender o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar o ferro e vou misturar, ou seja, vou adicionar ao ferro um elemento químico chamado oxigênio, tá? Então eu peguei o ferro, que é um metal, e vou misturar a ele um oxigênio, tá bom? Beleza. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou 2 reagentes. Vou jogar, lembra disso? A mais B, eles se chocam, existe uma reação química e forma o produto. Olha que legal. E aí eu vou formar aqui, nesse caso, o ferro 2O3, tá? Ferro 2O3. Nesse caso, eu usei o número de oxidação aqui do ferro, o número de oxidação do oxigênio, eles caíram e eu formei o ferro 2O3. Eu vou balancear essa equação química só para você entender o que é uma equação química e o que é um fenômeno químico, tá bom? Então vem comigo. Vocês repararam que eu tenho aqui um ferro? Professor, por que você tem um ferro aqui? Ué, porque eu não tenho nenhum número aqui, então eu tenho 1. Aqui eu tenho 2, beleza? Beleza. Então eu tenho 2 aqui, o que eu vou fazer? Colocar o número 2 desse lado aqui. Interessante, né? 2 ferros, 2 ferros. Fechou? Fechou. Só que aqui aconteceu um problema. Ó, se você reparar, eu tenho 3 oxigênios do lado direito e tenho 2 oxigênios do meu lado esquerdo. Só que é fácil de resolver, tá? É bem fácil de resolver. Eu posso colocar 3 aqui. Calma, que eu vou explicar o porquê. Ao colocar 3 aqui, eu pego 3 e multiplico pelo 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, o que eu coloco desse lado de cá? Desse lado, lembrando que eu nunca posso colocar no meio, tá? E nem posso mudar esse número daqui, eu só posso mudar na frente. Eu vou colocar o número 2. Aí você vai falar, professor, agora confundiu tudo. Eu vou falar com calma para você. Por que eu coloquei o número 2 aqui? Porque esse 2, ele vai multiplicar com esse 3, tá? E vai ter 6 oxigênios, correto? Correto. Ao mesmo tempo, esse 2
vai multiplicar com esse 2 do ferro. E ele vai passar a ter 4 ferros. Aí você fala, professor, então tá errado, porque aqui tem 2 ferros. O que você faz? Quando isso acontece, você apaga, porque inicialmente você acreditava que seria 2 ferros, você apaga e coloca 4 ferros. Isso é chamado de balanceamento por tentativa, porque você vai tentando até chegar no jeito certo de encaixar, tá? O que tem no reagente necessariamente tem que ter no produto. E aí eu tenho 4 ferros do meu lado esquerdo e 4 ferros do meu lado direito. E olha que interessante, 2 vezes 3, 6 oxigênios. 3 vezes 2, 6 oxigênios. Eu tenho 6 oxigênios de cada lado. Professor, mas para que você está falando de tudo isso? Eu estou falando de tudo isso para mostrar o que é uma reação química. O que é um fenômeno químico. Eu tive uma transformação. Nesse caso, eu tive uma reação de adição. Eu adicionei 2 coisas aqui, isso a gente vai falar mais pra frente, tá? Por que é uma reação de adição. Eu adicionei 2 coisas aqui, 2 partículas, duas moléculas, e formei uma só, tá? Um produto, né? 2 moléculas de ferro 2O3, um produto. Então, 2 reagentes aqui, tá? Eu mostrei para vocês o balanceamento, mas fica tranquilo, o meu objetivo não é explicar balanceamento agora, é explicar que isso é um fenômeno químico, é uma transformação química. Por quê? Agora vem a ideia do porquê que eu estou mostrando tudo isso. Para falar que o ferro, ele era ferro lá no início, só que depois ele deixou de ser ferro. Agora ele é ferro misturado com oxigênio, tá? Você entendeu? Então eu tive uma transformação química. Quer ver um exemplo? O pão. Você vai fazer pão caseiro. Você vai colocar reagentes, né? Você coloca lá fermento, farinha, enfim. Eu não sei exatamente os ingredientes de um pão, mas enfim, você coloca lá os ingredientes corretos e aí coloca no forno. Quando aquece esses ingredientes, de repente, depois de um certo tempo, eles se transformam em pão. Quer dizer, eu tive um fenômeno químico. Por que eu tive um fenômeno químico? Ué, porque eu coloquei esses reagentes, vou aquecer o forno, tirei, é um pão, cara. Olha que louco. Eu tive uma transformação, tá? Mas agora, se você só pegar a farinha, por exemplo, o seu vizinho chega lá na sua casa e fala, ô vizinho, tudo bem? Você fala, opa, tudo bem. Ô, eu preciso emprestar daí sei lá, uma xícara de farinha. Aí você vai lá no seu armário, pega a farinha, tinha um saco lá de farinha, você dá uma xícara para ele, você fica com a metade. Isso foi um fenômeno físico, porque a farinha não deixou de ser farinha, tá? Você dividiu ela em 2 partes, beleza? Isso então é somente um fenômeno físico, tá? Então, essa é a ideia de fenômeno físico e essa é a ideia de fenômeno químico. Vou fazer mais um exemplo de fenômeno químico, tá? Só para você realmente entender o conceito de reação química. A gente vai precisar muito disso para a próxima aula. E aí nós vamos para a parte de mudança de estado físico, tá bom? Que aí vai ser a nossa última parte, né, da nossa aula. Bom, eu vou colocar aqui quando eu tenho uma combustão. Combustão eu gosto de trabalhar porque é um assunto que cai bastante, né? É bem cobrado combustão. Porque combustão envolve vários conceitos que dá pra gente estudar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o C3H8, tá? Ele é bem famoso, é um combustível bem famoso. Não precisa saber o nome dele por enquanto, vocês vão aprender isso mais pra frente, tá? Mas aí você sabe que é uma molécula, tá? O que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho 3 átomos, presta muita atenção, de carbono e 8 átomos de hidrogênio. Beleza? Até aí? Calmo, tranquilo? Beleza. Aí eu vou somar com o oxigênio, tá? Deixa eu separar aqui um pouquinho, porque eu vou depois colocar os números na frente, né? Fica melhor. Então, mais 2 átomos de oxigênio. Lembrando da nossa primeira aula, eu vou voltar a falar isso, mas lembrando de uma coisa muito interessante. Átomo é diferente de molécula, tá? Só para você entender. Isso aqui, ó, só para você entender rapidinho. Isso aqui é um átomo de hidrogênio. Átomo de hidrogênio você não encontra livre na natureza. Sabia disso? Você não vai encontrar isso aqui. Por exemplo, você está caminhando na rua. Opa, hidrogênio, tudo bom? Você não vai encontrar ele dessa forma. Você vai encontrar o hidrogênio que a gente chama de hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular é a molécula dele, né? Você vai encontrar ele como H2, tá? A gente vai falar isso na próxima aula bem mais aprofundado. Só que agora eu quero que você entenda o seguinte, quando eu falo átomo, eu estou falando de cada um, né? Então, por exemplo, 3 átomos de carbono,
8 átomos de hidrogênio. Qual é a molécula? A molécula do C3H8. Né? Essa é a ideia. Dois átomos de oxigênio. Quando eu junto tudo, eu tenho uma molécula de oxigênio. Tá bom? Então, dito tudo isso, vamos lá. Uma dica para vocês é que quando eu coloco C3H8 mais O2, vocês reparam que eu tenho carbono e hidrogênio aqui, tá? Junto com o oxigênio. Isso é para mostrar uma combustão. E uma combustão sempre vai seguir a mesma regra, tá bom? Qual é a regra, professor? CO2 mais água, tá bom? Então sempre vai seguir essa regra. Eu tenho um combustível mais um comburente e vai formar CO2 mais água. Isso é um fenômeno químico. Chamamos de combustão, é uma reação de combustão, tá? Combustão nada mais é do que uma explosão, tá bom? Bem tranquilo. Aí nós vamos brincar. Eu sei que você gostou de balanceamento, lembrando que nós vamos ver isso mais aprofundado mais pra frente, só que agora a gente já tem que brincar disso, tá? Porque eu tenho que já começar a pegar assim no meu ser e falar, tenho que aprender balanceamento, tenho que aprender balanceamento. Não tem jeito, você tem que aprender balanceamento. Então vamos com muita calma aqui fazer junto esse balanceamento. Então vamos lá. C3H8. Do meu lado, no meu caso, né, esquerdo, né? Exatamente, né? O lado esquerdo de vocês estão os reagentes. Do lado direito aqui de vocês estão os produtos. Fechou? Tranquilo? Então beleza. Reagente antes da flechinha. Produto depois da flechinha. Nós temos que deixar tudo igual. Vamos começar. Nós temos 3 carbonos, tá? Tá vendo aqui? 3. Eu tenho 3 carbonos no meu reagente. Aqui eu só tenho 1. Professor, como você sabe disso? Porque não tem número nenhum aqui, é 1. Não tem número nenhum aqui, é 1. Mas professor, e esse 2 aqui? Eu recebo muito essa pergunta em sala de aula. E esse 2, pelo amor de Deus, o que eu faço com ele? Esse 2, ele não é do carbono, tá? Ele é do oxigênio. Então o carbono tem 1, toma cuidado. Ele está no oxigênio, ok? Então se tem 3 desse lado, eu preciso de 3 desse. Beleza, então eu vou colocar 3 aqui na frente, tá? Vamos lembrar do que eu falei antes de apagar a lousa, tá? 3 vezes 1, eu tenho 3 carbonos. 1, que não tem nada, vezes 3, eu tenho 3 carbonos. Matei a ideia do meu carbono. Legal, né? Legal. Vamos pro próximo agora. Hidrogênio, tá? Professor, por que você foi pro hidrogênio e não pro oxigênio? Tem um método que você coloca na ordem correta, tá? Quando chegar realmente, propriamente dito, na hora que eu for explicar balanceamento passo a passo, aí eu vou explicar esse método para vocês. Por enquanto é só para a gente entender a diferença realmente de fenômeno químico e físico, tá? Aí eu vou chegar para vocês e falar assim, tá? Se aqui tem 8 hidrogênios, por que eu sei que tem 8? Vamos lá, se não tem nada aqui na frente, é 1. Lembra disso? Esse 1 vai multiplicar por 3, 3 carbonos. Esse 1 também vai multiplicar por 8, 8 hidrogênios. Então eu tenho que ter 8 desse lado. Que número que você vai colocar aqui na frente para ter 8? Deixa eu chegar mais perto, ouvir. Juro pra você que eu ouvi um aluno falando, ó, é 4. Olha que legal, porque 4 vezes 2, eu tenho 8 hidrogênios. Igual tá aqui. Legal isso, né? Agora vamos ver quantos oxigênios eu tenho. Agora que vem o negócio aqui, sabe? O pulo. Beleza? Vamos lá. 3 vezes 2, eu tenho 6 oxigênios, tá? Então vamos bem com calma, ó. 3 vezes 2, eu tenho 6 oxigênios. Concorda comigo? Concordo. 4 vezes 1, 4. Perfeito? Então, de novo. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 1, 4. 6 mais 4 não dá 10? Perfeito. Que número que eu coloco aqui para dar 10 também? Você já pegou. Eu vou colocar o 5. Ok? Porque ao colocar o 5... eu tenho 5 vezes 2, eu tenho 10 oxigênios do meu lado do reagente e 10 oxigênios do meu lado do produto. Genial, sensacional. Agora eu tenho a ideia de uma equação química, de uma transformação química e está balanceado, tá bom? Então, olha que interessante, só para a gente finalizar aí essa parte da aula. Aqui eu tenho um combustível, lembra que eu falei para vocês? Tá. Se eu pegar esse combustível e colocar ele em contato com oxigênio, né, e fogo e tudo mais, eu vou causar uma explosão. Beleza. E aí eu vou ter uma reação química.
Mas se eu pegar esse mesmo combustível e dividir ele em duas partes, eu tenho um fenômeno físico. Então, fecha a régua com isso. Fecha aqui. Você nunca mais vai esquecer. Quando eu falo de transformação, ou seja, algo que vai mudar o seu composto, lá o seu interior, né? O que é feito ele vai ser uma transformação química. Quando ele não muda nada, ele continua sendo a mesma coisa, ele só muda forma, ou tamanho, ou quantidade, eu estou falando de fenômeno físico, tá bom? É muito importante que você entenda isso, beleza? Agora nós vamos para a segunda parte da aula. Na nossa primeira aula eu falei para vocês sobre estados físicos da matéria. Ó o negócio aí, estados físicos da matéria. Agora a gente vai falar das mudanças do estado físico, tá bom? Então como que eu mudo cada parte desse estado físico? Então vem comigo. Primeiramente, você tem que entender um conceito. Esse conceito é bem legal e bem fácil de ser aplicado, tá? Na aula passada, eu coloquei para vocês, eu lembro muito bem, que eu cheguei aqui para vocês e fiz isso aqui. Ah, tá. Se tá todo mundo junto, né? Se essas partículas estão todas próximas, tal, e essas ligações são próximas e fortes, eu tenho um componente sólido, né? Mas aí, se eu tenho um pouco mais espaçado, olha que legal, eu tenho um componente líquido. E aí, se eu tenho já algo que não tem ligação alguma, eu tenho um componente gasoso. Todo mundo lembra disso, né? Falei isso na aula passada. Mas hoje nós vamos falar das mudanças desse estado físico, tá? Porque é muito importante que você entenda como isso acontece, como essa mudança acontece e por que que ela acontece, tá? Então vamos lá. Toda vez que eu falar de mudança de estado físico, a gente parte do sólido. Aí eu vou falar o porquê. O sólido é o primeiro estado físico que a gente estuda. Então, quando eu for falar de água, eu não vou falar de água líquida, água que você toma. Você vai falar do gelo, tá? Por quê? Porque é o primeiro estado físico da água. Quem que é? É o gelo, beleza? Então, quando eu falo de água, eu estou falando do gelo. Olha que interessante. O gelo tá as partículas todas juntas. Lembra que eu falei para vocês? Beleza, se as partículas estão todas unidas, está todo mundo junto, legal. O que significa? Significa que se eu for atravessar uma parede de gelo, se está todo mundo abraçado, todo mundo junto, você vai conseguir atravessar essa parede de gelo? Sim ou não? Não. Só que se você for atravessar uma parede de água, você consegue atravessar. E eu vou deixar você olhar o porquê. Ó, vou sair aqui da frente da lousa. Olha que interessante. Você consegue enxergar o porquê que você consegue atravessar uma parede de água? Porque essas partículas estão distantes. Olha que genial. Só que você consegue enxergar também por que você não consegue atravessar uma parede de gelo. Porque essas partículas estão unidas. E uma parede de gás? Uma parede de gás você nem enxerga, né? O gás, no caso, a água no estado gasoso, o vapor d'água, você enxerga basicamente aquelas gotículas, né? Então você quase não enxerga aquele estado gasoso, porque já não tem mais nem ligação, tá bom? Então é óbvio que você vai atravessar uma parede de gás. Não vai te impedir em nada, nem ligação mais tem. Só que agora, lembra que eu falei pra vocês? Eu vou explicar o porquê. O negócio é o porquê, tá? Então vamos brincar, ó. Ele vai sair do estado sólido e vai para o líquido. Depois ele vai sair do estado líquido e vai para o gasoso. Depois ele vai sair do estado gasoso e vai para o líquido. Depois ele vai sair do estado líquido e vai para o gasoso, tá? Todas essas mudanças têm nomes. E esses nomes vocês têm que saber. Não tem jeito, tá, galera? Tem que saber o nome e tem que lembrar do nome dessas mudanças. Beleza? Vou dar algumas dicas para vocês na aula de hoje para vocês não esquecerem, tá bom? Para você falar, ai, professor, esqueci o nome. Não, vou te dar umas dicas e você não vai esquecer desses nomes, tá bom? Combinado? Então bora lá, vamos brincar. Ó, vou pegar outra caneta aqui, outra cor, vamos lá. Sólido para líquido. Esse é famoso, a gente chama de fusão, tá? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido, beleza? A gente chama de primeira mudança, tá? Primeira mudança a gente chama de fusão. Professor, por que essa mudança acontece? E aí eu vou colocar aqui no meio para vocês, ó. Essa mudança vai acontecer
graças ao aquecimento, tá? Então, quando eu pego qualquer substância lá no estado sólido e aqueço ela, ela vai mudar para o estado líquido, tá bom? Se eu aqueço mais, se eu continuo aquecendo ela, do estado líquido, ela vai para qual estado? Gasoso. Legal, ó, vou colocar aqui outro delta aqui, né? Esse delta vai representar o aquecimento. Quer dizer que eu estou aquecendo mais ainda. Então, vai do estado líquido para o estado gasoso. Do estado líquido para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Vaporização, ok? Legal. Só que a vaporização, ela é um pouquinho diferente das outras mudanças. Por quê? Provavelmente você já ouviu falar, tal coisa ebuliu, tal coisa evaporou. É a mesma coisa? Não é, tá? Então, o nome correto, presta muita atenção aqui em mim, o nome correto da passagem do estado líquido para o estado gasoso é vaporização, tá? Esse é o nome correto, não é evaporação. O cara vem aqui e coloca evaporação, tá errado. O cara coloca aqui ebulição, tá errado. Calefação, tá errado. O nome correto é vaporização. Aí, a vaporização, ela divide em 3. E aí tem um porquê que ela divide em 3. Então, vamos lá, vamos brincar, ó. Vou colocar desse lado aqui. Ó, fica vendo. Vaporização, tá? Vaporização. Ela vai se dividir em 3, tá bom? Quais 3, professor? Vamos lá, vamos brincar. A primeira a gente chama de evaporação. Evaporação. Tá? Evaporação. A segunda a gente chama de ebulição. Ebulição. E a terceira a gente chama de calefação. Ok? Então vamos lá, de novo. Primeira, evaporação. Segunda, ebulição. Terceira, calefação, tá? Vaporização dividida nessas 3. Beleza, professor. E o que significa cada uma delas? Nada mais é do que a velocidade de mudança do estado líquido para o estado gasoso. Então, por exemplo, você vai pegar uma roupa, você lavou a roupa, você foi lá, você está em casa nesse período aí de quarentena, você está lavando mais roupa, você está lavando mais louça, você está participando mais das atividades domésticas. Eu tenho certeza que está participando mais e com certeza agora você aprendeu a lavar roupa. Né? Você sabe o funcionamento da máquina, você sabe que ela faz a centrifugação, depois você vai lá estender, legal, estendi a roupa, muito legal, e depois você vai reparar que a roupa, como um milagre, ela aparece seca. Depois de todo esse processo, ela aparece seca, cheirosinha, bonitinha, legalzinha e tudo mais. Você teve que fazer alguma coisa, né? Percebeu, né? Só que aí, você percebe também que ao deixar no varal, essa secagem é lenta. Ela não é rápida, ela não é, sei lá, 10 minutos, 15 minutos. Não, ela é lenta, né? Se você não tiver um sol, se você não tiver uma área externa, ela demora mais tempo ainda, né? Se você tiver sol e tal, tudo mais, uma área externa é mais rápido. Só que é lento. Então, se liga, evaporação, tá? Vou colocar aqui, ó, lento, ou seja, é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de maneira lenta, beleza? Muito fácil. Agora eu vou falar de ebulição, tá bom, ebulição. Ebulição é quando eu quero acelerar as coisas, certo? Lembra que eu falei para vocês, acabei de falar para vocês que vocês estão participando mais, né, das atividades domésticas. Eu tenho certeza que vocês estão participando também, vocês aprenderam também a passar café. Eu tenho certeza que vocês aprenderam isso, né? Tá em casa, tá mais tempo em casa. Aprendi a passar café, legal. Você sabe que você vai colocar o filtro, vai colocar lá o pó de café, depois vai derrubar a água. Essa água ela não pode estar fervendo, tá? Ela tem que estar lá na passagem, que inclusive nós vamos aprender isso na aula, tá? Olha que utilidade pública. Vocês vão aprender qual que é a passagem, né? Qual o momento que ela começa a ebulir, tá? Mas só para você usar na sua casa, quando você perceber aquelas primeiras bolinhas se desprendendo, né? Aquelas primeiras bolinhas, você já vai perceber que está atingindo ali o ponto de ebulição, tá? Legal, aí você aprendeu isso e você repara que para passar o café, você vai pegar a água, vai colocar lá na leiteira e vai colocar no fogo. O que o fogo fez? O fogo acelerou o processo de vaporização. Se fosse um processo de vaporização lento, ia ser a evaporação. Já que é um processo rápido, a gente chama do quê? De ebulição. Olha que legal.
Então, vamos lá. Ebulição é a passagem rápida. Olha que demais, né? Legal. E a última? Calefação. Quem sabe essa última aqui, hein? Calefação. Já ouviram falar em calefação? Calefação também, nós vamos dar o exemplo aí das atividades domésticas, né? Então, você com certeza também aprendeu a passar roupa. Passar roupa, inclusive, é uma das tarefas mais chatas, né, domésticas que a gente tem. Porque é muito difícil e tudo mais, é difícil você deixar a roupa alinhada, né, aquela coisa toda, principalmente se for camisa, que tem vários lugares que você tem que passar. Aí você imagina, você vai passar essa camisa e aí chega sua mãe ou seu pai, enfim, quem for te ensinar, mostra que você tem que espirrar uma água, né? Quando você espirra aquela aguinha, certo? Ou o produto, não importa, quando você vai espirrar, a hora que ele toca lá no ferro, o que ele faz? Tss. Não faz isso? Tss. Faz esse tss. Sim, eu tenho certeza, tá? Quando ele faz esse tss, significa que ele está passando do estado líquido para o estado gasoso num processo instantâneo, muito rápido, tá? Então, calefação, olha aí, anotem aí, tá? Vocês vão colocar instantâneo. Olha que demais, tá? É um piscar de olhos. Quer ver um outro exemplo? Também de tarefa doméstica. Tem outra tarefa doméstica que é lavar louça, né? Então, por exemplo, vamos supor que você não cozinhou, né? Vamos supor que o seu irmão cozinhou, ou o seu pai, ou sua tia, não importa, alguém cozinhou. E aí a sua tarefa é lavar louça, né? Outra pessoa cozinhou, você vai lavar louça. Nada mais justo, perfeito. Aí você pega aquela frigideira que acabou de fritar o bife, né? Você acabou de fritar o bife lá, pega aquela frigideira, vai embaixo da água da torneira, né? E a hora que cai aquela primeira gota da água, também faz esse barulho. Faz junto comigo. Tss, eu ouvi você fazendo daí. Perfeito. Essa também é um outro exemplo de calefação, tá? Calefação, então, nada mais é do que a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Show de bola, né? Muito legal. Não esquece mais disso, tá? O nome correto é vaporização. Dentro de vaporização eu vou dividir em 3. Evaporação, ebulição e calefação. Fechou? Tranquilo? Bora lá. Só que tem a volta, né? Vocês repararam que eu fui? Legal? Agora eu vou voltar. Perfeito? Quando eu saí do sólido para o líquido, depois do líquido para o gasoso, eu aqueci, certo? Para voltar, o que eu vou fazer? Agora você já pegou, né? Você já tá craque. Obviamente, eu vou resfriar, tá? Então, eu vou fazer o processo oposto, certo? Se eu resfriar o gás, esse gás vai voltar a ser líquido. Se eu resfriar o líquido, esse líquido vai voltar a ser sólido. Legal? Professor, beleza. Mostra pra mim, então, o que acontece quando eu saio do gasoso e vou para o líquido. Isso é chamado de condensação. Olha que demais! Condensação. Gente, condensação é a chuva. Com certeza você já ouviu falar isso, né? A chuva nada mais é que um processo de condensação, tá? Professor, explica isso de novo que eu esqueci. Então vamos lá. A gente sabe que temos rios, lagos, mares, oceanos, aquela coisa toda, que são as águas, perfeito. E o que acontece? Um processo natural. O processo natural é chamado de evaporação. Ó, você já aprendeu. É vaporização, mas é lento, certo? Então você sabe que é evaporação. Então, se é evaporação, beleza. O que vai acontecer com essa água? Se liga. Imagina que eu, professor Leandro, sou a água, tá? Eu sou a água. E aí, tem um negócio aqui em cima chamado Sol. E o Sol fica o dia todinho em cima de mim. Todinho em cima da água. O que a água vai fazer? Ela tá assim, de repente ela começa a ficar, opa, esse Sol tá aqui em cima de mim, eu acho que não tá muito legal não, hein? Vou começar a me agitar, né? Vou começar a me agitar, porque tá aquecendo e tá, nossa, hoje tá calor, hein? Tá calor, vou começar a me agitar. De repente, as minhas ligações se rompem. Lembra disso? Quando essas ligações se rompem, ela passa para o estado gasoso. Perfeito. Quando ela passa para o estado gasoso, ela vai ficando menos densa. Vai ficando menos densa e vai para cima. Até aí, fácil. Chega lá em cima, quando chegar lá em cima, bem em cima, tá muito frio lá. A temperatura tá muito mais baixa do que aqui, tá? Na superfície. Como por estar a temperatura mais baixa, professor, aqui vai sofrer um processo de resfriamento. Legal. Se a temperatura tá mais baixa,
o gasoso que estava agitado, o que ele começa a fazer? Ele começa a se juntar novamente. Repara no seguinte, quando tá frio, você tem vontade de ficar quietinho, né? Embaixo da coberta, ou abraçado com alguém, né? Assistindo Netflix, aquela coisa toda. Você tá lá, que legal, muito legal, eu tô mais tranquilo aqui. Isso mostra que o frio vai fazer com que as partículas voltem a se ligar, tá bom? Isso é importante. Isso é chamado de condensação. Aí acontece a chuva. Beleza? Então chove porque lá em cima esses gases estão numa região mais fria, então esse gás vai voltar a se unir novamente e vai voltar no estado líquido. Fechou? Isso é chamado de condensação. E o último, tá? Ao menos importante, é quando o líquido vai para o sólido. A gente chama de solidificação, tá? Solidificação, ok? Beleza, solidificação é quando tá no estado líquido, vai para o estado sólido, tá bom? Só que nós não acabamos, tá? Nós não acabamos. Nós temos mais um processo aí, que é quando eu pulo. Como assim eu pulo? Ué, imagina que o cara tá no estado sólido, tá? E ele tá com muita pressa. Tá com muita pressa de chegar no estado gasoso. Ao invés dele, imagina, né, cara, putz, eu tenho que parar no estado líquido, aí depois eu tenho que ir lá para o estado gasoso. Ué, você está com muita pressa, ele pode ir direto para o estado gasoso. A mesma coisa acontece se ele está no estado gasoso e ele quer ir direto para o estado sólido, tá? Isso pode acontecer. E aí, nós vamos para a última parte aqui, tá? Da nossa parte de mudança de estado físico. E aí, só para a gente encerrar a nossa aula, eu vou fazer um exercício com vocês, tá? Antes de apagar, deixa eu sair aqui da frente. Por favor, tira o print aqui, que é muito importante, tá, gente? Essa parte de nomenclatura. Tira o print aí, tá? E depois vocês estudem muito, façam muito exercício em relação aos nomes. Muito importante, cai bastante, tá? Então esses nomes são muito importantes para vocês não esquecerem as mudanças. Aí, gente, ó, vamos então para a última, tá? Lembra que eu falei? Imagina que o sólido está com muita pressa, para chegar lá no estado gasoso, tá? Eu vou tirar isso aqui também, né? Que significa aquecimento, beleza. Ele está com muita pressa de sair do estado sólido para chegar no estado gasoso. O que ele vai fazer? Se ele está com muita pressa, lembra o que ele vai fazer? Ele vai passar no líquido? Não. Ele vai direto para o gasoso, tá? Beleza. O que vai acontecer? Ó, ele vai sair daqui do sólido, vai direto para o gasoso, e ele pode também sair do gasoso e vir aqui direto para o sólido, tá bom? Pode acontecer, tá? E o nome disso, qual que é? Quando eu saio do sólido e vou para o gasoso, a gente chama de sublimação. Olha que legal, sublimação, tá? Sublimação é a passagem direta, tá? E qual que é a passagem direta do sólido para o gasoso? Me dá um exemplo, professor, porque agora aqui na minha mente não vem nenhuma. Tem uma também que é bem famosa, que é a naftalina. Com certeza você já ouviu falar de naftalina. É aquela bolinha branca que a gente deixa no guarda-roupa, tá? Ou pode ser no armário, enfim, para tirar aquele cheiro, né, de coisa guardada. A gente chama de cheiro de barata, né? Sabe que tirar aquele cheiro de barata? A gente usa naftalina, tá? E naftalina serve para isso. E como a naftalina... Aí você fala assim, ué, mas o que significa sublimar, professor? Não entendi ainda. Repara no seguinte... Se você pegar uma bolinha de naftalina e colocar lá no seu guarda-roupa, por exemplo, você vai ver que depois de um tempo, ela vai desaparecer, tá? Olha que interessante. Ela desapareceu. Porque se você pensar no sólido como mudança de estado físico, do sólido ela vai para quê? Para o estado líquido. Depois ela vai para onde? Para o estado gasoso. Ou seja, a hora que você abrir o seu guarda-roupa, era para ter derretido. Né? Derreter significa que ela vai passar para o estado líquido. E você não vê nada. Quer dizer que ela sublimou. Beleza? Perfeito. Outro exemplo, gelo seco. Tá? Gelo seco, ele está no estado sólido, vai para o estado gasoso de um jeito rápido, de um jeito instantâneo. E aí você fala, professor, gelo seco? Sabe aqueles efeitos de boate, por exemplo? Efeito de boate usa muito gelo seco. Outro exemplo é naquelas festas, né, que eles colocam nas bebidas, aquelas bebidas com fumaça, já viu? Aquela bebida com fumaça nada mais é do que ter gelo seco ali dentro, tá bom?
Beleza. E a volta, né, do gasoso para o estado sólido? A gente chama de ressublimação ou sublimação também, não tem problema nenhum, tá? Então a ressublimação, ok? Ressublimação significa que tem a sublimação no estado inverso, né? Volta do estado gasoso para o estado sólido, tá bom? Qual que é um exemplo clássico? A chuva de pedra, né, gente? Quando chove granizo, beleza? Por que chove granizo, gente? Porque, imagina, lá em cima tá muito frio, tá com a temperatura muito baixa. Então aí nós chamamos que tem um choque térmico, tá bom? Quando, por exemplo, você tem uma evaporação, como tá muito frio lá em cima, vai ter um choque térmico muito grande. E aí, ao chover, ao invés de chover líquido, chove pedra, chove sólido, tá? Então chove granizo, beleza? E isso é um processo de ressublimação. Gente, só pra gente terminar então a nossa aula, que eu achei um encontro incrível, espero que vocês, né, tenham gostado aí. Eu vou fazer aqui só um exercício, que é bem clássico, né? Pra gente falar um pouquinho do estado físico, tá bom? Que é o seguinte, quando eu coloco, por exemplo, a ideia de sólido, líquido e gasoso. Então imagina o seguinte, eu chego para vocês e coloco lá um exemplo, tá, gente? O ferro. Aí eu coloco que o ferro, ele tem um ponto de fusão, tá? E ele tem um ponto de ebulição. A gente, nas próximas aulas, eu vou explicar o que é ponto de fusão e o que é ponto de ebulição melhor, mais aprofundado. Mas por enquanto eu só tenho que entender o seguinte, ó. Ponto de fusão é a primeira passagem. Você já aprendeu que aqui é sólido, antes de chegar no ponto de fusão. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, ele vai ser líquido. Depois do ponto de ebulição, ele vai ser o quê? Gasoso. Eu tenho 3 estados físicos, tá? Então vamos supor que eu tenha um valor menor do que o seu ponto de fusão, tá? Não importa, eu tenho ferro, meu ponto de fusão do ferro, sei lá, ó, vou supor aqui um valor, tá? Vamos supor que aqui seja 1.200 graus Celsius. Beleza, 1.200 graus Celsius. Menor, ó, presta atenção, qualquer valor menor do que o 1.200 graus Celsius é sólido. Aí vamos supor que é 3.000 graus Celsius, o ponto de ebulição. Qualquer valor entre 1.200 e 3.000, ele é líquido. Qualquer valor acima de 3.000, ele é gasoso, tá? Então, repara, se eu colocar antes, ele é sólido. Se eu colocar entre, líquido. Se eu colocar depois, gasoso. Beleza? Nas próximas aulas eu vou fazer mais exercícios assim e vou mostrar para vocês como eu mudo isso, né? Como eu coloco isso dentro dos gráficos. Gente, eu espero que você tenha gostado, tá? Qualquer dúvida você pode entrar em contato lá no meu Instagram, @prof.leandroleal, tá bom? Muito prazer participar desse projeto aqui do Centro de Mídias do Estado de São Paulo. Agradeço muito a presença de cada um de vocês, tá? Tamo junto. Um beijo no coração de cada um e eu fui.